A Conferência Episcopal Portuguesa decidiu criar uma comissão independente para o estudo dos abusos sexuais de crianças na Igreja Católica em Portugal, na Assembleia Plenária de novembro de 2021. Motivou-nos a certeza comum entre todos os bispos de que menores e pessoas frágeis têm de sentir proteção e segurança nos ambientes da Igreja Católica, como nos pede insistentemente o Papa Francisco. Hoje, eis-nos chegados à conclusão de uma importante etapa que nos permite conhecer, de forma mais sistematizada, esta dolorosa realidade. O relatório hoje publicado exprime uma dura e trágica realidade. Houve e há vítimas de abuso sexual provocadas por clérigos e outros agentes pastorais no âmbito da vida e das atividades da Igreja em Portugal. O estudo apresentado recolhe o testemunho de 512 vítimas diretas e aponta para outras prováveis, estimando-se em cerca de 4.815 vítimas de abusos sexuais de menores desde 1915 até o presente. Assinala ainda várias consequências destes crimes que podem ter estado na origem de dramas e sofrimentos incomensuráveis que marcaram vidas inteiras. É uma ferida aberta que nos dói e nos envergonha. Pedimos perdão a todas as vítimas, às que deram corajosamente o seu testemunho, calado durante tantos anos, e às que ainda convivem com a dor no íntimo do coração sem a partilharem com ninguém. Nas vossas vidas atravessou-se a perversidade onde nunca deveria ter estado. O vosso testemunho é para nós um alerta e um pedido de ajuda a que não queremos nem podemos ficar surdos. Temos consciência de que nada pode reparar o sofrimento e a humilhação que foram provocados a vós e às vossas famílias. Mas estamos disponíveis para vos acolher e acompanhar na superação das feridas que vos foram causadas e na recuperação da vossa dignidade e do vosso futuro. Os abusos de menores são crimes hediondos. Quem os comete tem de assumir as consequências dos seus atos e as responsabilidades civis, criminais e morais daí decorrentes. É preciso que reconheçam a verdade sem nada esconder, que se arrependam sinceramente, que peçam perdão a Deus e às vítimas e que procurem uma mudança radical de vida com a ajuda de pessoas competentes, na certeza de que o caminho da justiça encontrará sempre lugar no coração bondoso e misericordioso de Deus. Este estudo da Comissão Independente apresenta-nos um número muito maior do que aquele que soubemos apurar até hoje. Pedimos desculpa por não termos sabido criar formas eficazes de escuta e de escrutínio interno e por nem sempre termos gerido as situações de forma firme e guiada pela proteção prioritária dos menores. Cremos, apesar de tudo, que a mudança está a acontecer e devemos isso também, e muito, aos Papas Bento XVI e Francisco, à ação dos meios de comunicação social e à nova sensibilidade que cresce dentro da Igreja e da sociedade em geral. No entanto, se é certo que a Igreja não pode tolerar os abusos, que são em total contradição da nossa identidade e do nosso modo de agir, também é verdade que a vida da Igreja em Portugal não se encerra nesta questão. Há muitas pessoas e instituições eclesiais a dedicar-se aos mais frágeis, aos mais necessitados, aos mais pobres. E a realidade dos abusos não pode fazer esquecer o imenso bem, tantas vezes silencioso, de sacerdotes, religiosos e religiosas, leigos e leigas, empenhados em tantas situações, a quem queremos dar uma palavra de conforto e de coragem. A Conferência Episcopal Portuguesa, depois de analisar detalhadamente o relatório final deste estudo, procurará encontrar os mecanismos mais eficazes e adequados para fomentar uma maior prevenção e para resolver os possíveis casos que possam ocorrer com celeridade e respeito pela verdade. A tolerância zero para com os casos de abusos
tem de ser uma realidade em toda a Igreja. E por isso não toleraremos abusos nem abusadores. Nesse sentido, está já marcada uma Assembleia Plenária Extraordinária da Conferência Episcopal para o próximo dia 3 de março, que será dedicada exclusivamente ao debate sobre este tema e às questões contidas no relatório agora divulgado, nomeadamente as recomendações que nele são feitas para a Igreja e para toda a sociedade. Nessa altura, será possível já apontar algumas medidas concretas a desenvolver. Gostaria, ao terminar, de dirigir uma palavra muito especial ao Dr. Pedro Strecht, que aceitou o nosso convite e desafio para coordenar este estudo. A ele e à sua equipa, que ele constituiu de forma totalmente livre e autónoma, agradeço o trabalho desenvolvido ao longo do último ano. A vossa competência, dedicação e profissionalismo permitiram que, dentro do prazo previsto, chegássemos hoje a um conhecimento mais concreto da verdade histórica dos abusos sexuais de menores no seio da Igreja em Portugal. Da parte da Conferência Episcopal Portuguesa, no absoluto respeito pela independência necessária a todo o processo, procuramos assegurar todas as condições materiais e disponibilizamos todos os meios e fontes de investigação para que o trabalho decorresse em conformidade com as necessidades da Comissão Independente. Este é, pois, um trabalho técnico fundamental, que nos ajudará a definir com maior rigor uma estratégia para o futuro que procure impedir a repetição de quaisquer tipos de abusos, complementando com a ação que já tem vindo a ser desenvolvida pelas Comissões Diocesanas de Proteção de Menores e Pessoas Vulneráveis e pela equipa de coordenação nacional destas comissões. A Comissão Independente termina o seu trabalho, mas é preciso que sejamos capazes de continuar a dar voz ao silêncio dos mais frágeis, contribuindo para uma cultura de transparência não só na Igreja, mas em toda a sociedade, fazendo jus à identidade e missão da Igreja em favor da segurança e do bem das crianças, adolescentes e adultos vulneráveis. Muito obrigado. Damos então agora início às questões. Vou fazer chegar o microfone. Só um momento. Boa tarde, Dom José. Esta manhã a Comissão foi perentória quando afirmou que há padres agressores que estão no ativo. Eu gostaria de saber o que é que vai acontecer a esses padres, o que é que a Igreja vai fazer a esses padres, e se algum deles, ou se eles vão abrir processos canónicos, ou se algum deles já tem processo canónico. Bem, primeiro vamos conhecer o relatório na sua inteireza, porque recebemos-lo há pouco. Portanto, foi entregue ontem à noite, fizemos uma leitura em diagonal, mas não permite fazer isso. Além disso, como o Dr. Strecht também sublinhou, o relatório que nós recebemos foi aquele que está disponível, deve estar disponível, era previsto desde as 3 desta tarde, e, portanto, não contém nomes. Portanto, não podemos... Pois, vão... Nós temos protocolos para isso, portanto, se há uma denúncia, essa denúncia é muito clara. O Bispo deve fazer uma investigação sumária para verificar a plausibilidade deste processo e depois nem sequer é o Bispo que age, porque esses casos são enviados para a Santa Sé, que tem mecanismos próprios para isso. E depois de lá vem aquilo que se vai dar. Além disso, não esqueçamos que esses dados também serão enviados ao Ministério Público e, portanto, do ponto de vista civil, serão tratados convenientemente segundo os protocolos que a própria Igreja estabeleceu para isso, da nossa parte. Obrigada por colocar uma questão. Dom José Ornelas, falámos de abusadores, mas pergunto que consequências estão previstas para os bispos suspeitos de ocultação ou de encobrimento, nestes casos,
pode a expulsão, por exemplo, a expulsão da instituição estar em causa? O que, primeiro, de novo, a questão que está aí, em qualquer caso, casos individuais, nós não temos, para já, acesso a eles. Portanto, a primeira, não antecipo cenários sem saber de que é que se está a tratar. E é evidente que temos também por aí temos aquilo que vale para os abusadores, vale para todo aquilo em que está as novas disposições do direito canónico que são aplicáveis a quem quer que tenha ido contra aquilo que é previsto no tratamento destas questões. A questão da ocultação também, e aliás esta manhã isso também foi lá tratado, a questão da ocultação é uma questão que também tem de se colocar no seu próprio contexto, naquilo que se sabia. Lembrem-se que esta manhã um dos dados que me impressionou foi precisamente que 77% das pessoas que depuseram diante da Comissão não comunicaram às entidades diocesanas. Portanto, é preciso que cada caso... Aqui já não estamos a tratar, veja, e isso foi sublinhado também esta manhã. A Comissão não fez um projeto de investigação, nem criminal, nem de outro género. Fizeram um estudo. Aqui os elementos que foram encontrados são publicados agora. A própria, e isso foi sublinhado várias vezes pela Comissão, e foi sempre também no nosso acompanhamento dela. Aqui, os casos que acontecerem, do ponto de vista da investigação penal, têm de ser controlados, antes mesmo de chamar abusador ou mesmo das vítimas, têm de ser controlados. E só aí é que, a partir daí, se tirarão as consequências necessárias para isto. Portanto, este não é um processo acabado, é um processo iniciado e em boa hora e com competência pela Comissão, mas é com os objetivos que a Comissão se colocou, porque a Comissão não tem competência para convocar ninguém. Para isso tem o Ministério Público e essas coisas funcionarão a seu tempo. Dom José, esta manhã a Comissão Independente sugeriu, entre as recomendações que fez, a criação de uma nova comissão, de um alargamento da comissão. Pondera a criação dessa comissão e já agora aproveito para lhe perguntar qual foi o investimento da Conferência Episcopal neste estudo feito pela Comissão Independente? Qual foi o investimento? Sim, eu começo pela última. Nós tínhamos calculado à volta de 200 mil euros daquilo que eles próprios, que tinha sido as verbas apontadas pela própria Comissão. É natural que isso possa subir ou descer, não sei. Temos acompanhado, isso tem sido constantemente acompanhado. O que posso garantir é que nós não faltámos à Comissão com aquilo que era necessário. E tudo aquilo que nos foi pedido para que a Comissão tivesse os meios necessários foi disponibilizado. E penso que isso está claro para todos. Porque nestas coisas, acho que vale bem a pena gastar uns tostões. É uma realidade que nos penaliza, não é fácil tratá-la. Eu vi tantas vezes também o desgaste emocional que isso causa nos próprios investigadores e nos casos, e quem tratou destes casos também sabe, mas o que não podemos é deixá-la como está. Não nos resignamos nunca a isso. Portanto, não é por meios que vamos fazer que isso vai ser problema. A sua outra questão sobre da criação de comissões. Eu, como digo, nós temos feito um caminho sinodal, diz hoje, e colegial no seio da Conferência Episcopal. Estas coisas vão ser certamente analisadas. Temos várias perspectivas que temos de estudar. Uma coisa é certa, nós temos no terreno comissões diocesanas e a coordenação nacional destas comissões, o grupo de coordenação. Isto é o mais natural. Certamente que eles vão entrar em ação de uma forma nova, porque
esta comissão foi uma comissão ad hoc com uma tarefa específica. Ela termina agora a sua função, não se esgota aqui os resultados daquilo que foi investigado, mas isto tem de ter sequências. E sem dúvida que estas comissões vão ter um papel protagonista. Agora, isto no que diz respeito à prevenção, à formação, ao acompanhamento mesmo de pessoas que precisem de ajuda psicológica, etc. Mas, além disso, há outras instituições neste país com as quais, eventualmente, vamos ter também de trabalhar em parceria. Hoje, eu acho que isto é uma das coisas que sai deste também. Eu passei rapidamente os olhos nas recomendações da Comissão. Uma das coisas que se diz é que isto é um projeto que não termina na Igreja. Nós achamos que para nós era duplamente penalizador ter uma realidade destas que nós não sabemos, que não conhecíamos bem. Porque uma coisa é o abuso em si e as vítimas, eram dois polos sempre importantes, mas é também aquilo que eu referi também na minha curta intervenção, é também algo que contradiz claramente aquilo que nós pretendemos ser e que somos chamados a ser como Igreja. Não nos resignamos a isso e por isso é que instituímos também esta comissão. Isto já de chamar esta comissão, dizia ontem quando recebi o documento, já significa uma forma de trabalhar. Ninguém está sozinho neste mundo. Temos, nesta questão, atores que são fundamentais. Temos as pessoas diretamente responsáveis pela realidade, mas temos outros, temos especialistas, temos organizações já que os reúnem, outras instituições que tratam do mesmo assunto, temos órgãos de comunicação, temos o sistema judicial e isto, se nós queremos chegar ao objetivo disto, não podemos andar nem desligados e atacar-nos uns aos outros para saber quem é que daqui sai com maiores louros. É preciso chegarmos realmente a tratar o problema dos escândalos e do sofrimento destas vítimas e procurar erradicá-lo o mais possível da nossa sociedade. Sr. D. José, boa tarde. Como é que vão fazer chegar este documento numa perspectiva proativa ao clero? Vão divulgar este documento de forma que o clero o assimile, o dialogue e também possa eventualmente debater sobre a forma como se está a posicionar no terreno? Isto também tendo em conta a perspectiva de formação, que é um dos apelos que se notam nas recomendações do relatório, sobre o qual também nós tivemos a oportunidade de passar assim na diagonal uma vista de olhos. A propósito dessas recomendações, num dos aspectos que é abordado, fala-se de uma realidade que nos aponta para aquilo que nós podemos considerar a realidade dos seminários ou outras. Quando se fala em zonas de alto risco, e que é importante prevenir zonas de alto risco, não me é difícil encontrar nessa definição de zonas de alto risco também um pouco da realidade dos seminários. Qual será o impacto que este estudo e esta dinâmica, agora a partir do estudo, terá na formação dos seminaristas e na vida dos próprios seminários? E depois, se me permite, uma última pergunta que tem a ver com algo que ouvimos esta manhã, assumindo aqui o risco de uma generalização ser injusta. Mas ouvimos de manhã um membro da Comissão falar num contraste, dizendo que o topo da hierarquia, e percebemos nas palavras dela que se falava também do episcopado, há um desconhecimento e um alheamento desta realidade que conhecemos esta manhã. O Sr. Bispo Leiria Fátima sente-se também aliado desta realidade? Não me sinto aliado, mas sinto que algumas coisas não me chegaram e deviam ter chegado. Isto não tanto agora em Leiria Fátima, mas porque acabei de chegar. Mas também, como quando tive outras responsabilidades na Igreja, aquilo que eu já referi há bocadinho. Veja que a questão da ocultação, e digo o relatório, começa nas próprias vítimas, com os entraves pessoais e circundantes que têm de comunicar. E é por isso que são anos, às vezes dezenas de anos depois que o revelam. Segundo,
o envolvimento da comunidade. Na Igreja também é assim. Esses entraves funcionam também. E entraves locais, com boas intenções, mas que não ajudam nada a resolver o problema. Nós, certamente, uma das indicações que será necessário dar e de fazer funcionar é que casos destes devam ser comunicados a quem toma decisões sobre eles. E não pode ser diversamente. É a mesma coisa que ter declarado, a nível do Código Civil, tê-lo declarado delito público e, portanto, de denúncia obrigatória. Portanto, isso tem de ser algo, está previsto também isso já nas normas da Igreja. Portanto, temos de fazer funcionar, já temos grande parte das normas que é preciso. Agora, aquilo que você falou da importância dos seminários, o perigo hoje talvez não é tanto pode existir, mas já não temos os seminários menores para crianças, que hoje a realidade dos seminários é bastante diferente. Agora, os seminários como ambiente de formação e de preparação para não só das próprias atitudes, mas também de detecção de possíveis abusos no ambiente de que estes futuros padres são responsáveis, isso não tem dúvida, e eu creio, sei que está a acontecer, mas tem de ser identificado e são caminhos que nós temos de percorrer. Sei que ainda neste verão uma pessoa que está muito ativa neste campo e que é altamente competente esteve em várias sessões de formação, concretamente também na minha diocese, etc., voltadas para o clero, e quem diz clero, diz catequistas, diz tudo isso, toda a realidade que tem a ver com as crianças. Temos de rever os protocolos de formação destas pessoas. Não estamos em jejum, mas falta-nos ainda muito para fazer. Boa tarde, José Ornelas. Vou insistir numa questão que já foi colocada e peço-lhe que seja claro, porque ainda não foi. A Igreja Católica está disponível para expulsar da Igreja Católica os casos que são identificados como sendo abusadores de crianças menores? O que o Papa diz muito claramente, e isso também é verdade para nós, abusadores de menores não podem ter cargos dentro do Ministério. Isso é muito claro. Desde que seja provado que uma pessoa é abusador, não tem lugar. Desde que seja provado, em que instância? Nós temos o Ministério Público e temos, de parte da Igreja, também temos percursos canónicos que estão devidamente traçados e que, portanto, isso não tem dúvida. Portanto, a ver se percebo, da lista que receberam e dos casos que foram identificados pela Comissão, a Igreja Católica vai investigar esses casos e, se confirmarem... Não temos ainda a lista dessas. Vão recebê-la. Havemos de recebê-la e havemos de tratá-la convenientemente. E a última consequência é a expulsão, para que fique claro. Se isso se verificar, mas veja que isso também tem o seguinte: quando chega um processo desses, esses processos são tratados na via própria. Portanto, é como aqui no Ministério Público, que, pelo menos daquilo que são os princípios legais portugueses, devia ter o segredo de justiça como base, para que as coisas não sejam tratadas na rua, mas sejam tratadas com dignidade para todos. Isso é outra. Eu estou a perguntar diretamente sobre aquilo que a Igreja Dentro da Igreja é a mesma coisa. Dentro da Igreja nós temos um processo que eu já há bocadinho descrevi. O Bispo faz uma investigação prévia para saber da plausibilidade. Se não há contradição interna aquilo que a própria Comissão também fez ao descartar alguns depoimentos que, por natureza autocontraditória, não satisfaziam as normas de credibilidade. Mas uma vez que se chega que isto é possível que tenha acontecido, isso tem de ser comunicado superiormente à Santa Sé, que tem um departamento próprio para isto, e de lá virão as indicações para saber também como validar essa relação e daí instaurar um processo. O processo leva o seu tempo, mas não é assim tão demorado. Boa tarde. Na sua intervenção deixou claro que a Igreja vai procurar encontrar mecanismos mais eficazes e adequados para apostar numa maior prevenção.
a comissão liderada pelo Dr. Pedro Stetes teve hoje um fim. A Conferência Episcopal pondera criar uma estrutura de raiz na organização da Igreja para receber novas denúncias que possam vir a surgir nos próximos meses ou até nos próximos anos? Bom, essa é a gente. Eu disse que vamos analisar a situação, balizar também, porque vejam, aquilo que a própria Comissão fez não foi só identificar casos, foi também rever processos e dizer, bom, isto aqui falha. E nós também, como bispos, neste ano crescemos bastante nisso. Ir percebendo, nos diálogos que tivemos com as próprias entidades, nos diálogos com o grupo de investigação histórica dos arquivos, até no próprio trabalho que fizemos nos arquivos, de ver como é que isto falhou, como é que há um caso aqui que não chegou, ou que não tem vestígios. Portanto, nós temos de ter, há processos que têm de ser revistos. E esses processos, como é que, agora, respondendo diretamente à sua pergunta, se vai ser uma comissão que vamos fazer, já temos algo feito e no terreno a funcionar, que é uma estrutura determinada para toda a Igreja e não simplesmente para nós. E, portanto, isso vai continuar e tem já demonstrado a sua validade do ponto de vista da formação e da prevenção. Não funcionou, por exemplo, como detecção. Para essa ser ponto de escuta, naturalmente que as melhores formas de fazer terão de ser estudadas, não deste momento, é por isso que vamos ter uma primeira reunião, primeiro do Conselho Permanente e depois da Conferência Episcopal no seu todo, para darmos orientações claras sobre isto. Sou Dom José Ornelas, aqui. A minha pergunta tem a ver com o seguinte: hoje, na apresentação do relatório, uma das intervenientes, nomeadamente a socióloga, demonstrava o seu espanto ao saber que alguns elementos da hierarquia da Igreja estavam preocupados com a repercussão pública deste relatório, e nomeadamente daquilo que ele ia divulgar relativamente aos abusos sexuais de crianças, na opinião pública, num ano em que se prepara a vinda do Papa e a Jornada Mundial da Juventude. E ela fazia uma sugestão, não está nas recomendações que vos foram entregues por escrito, mas ela fazia uma sugestão que era a de integrar este tema e discuti-lo com os jovens que vêm a Portugal e vão ser, de acordo com as estimativas, aos milhares. A pergunta é: a percepção pública da Igreja relativamente a estes casos é importante e vai ser, por vós, a hierarquia da Igreja trabalhada, ou estão disponíveis para integrar este tema nas Jornadas Mundiais da Juventude e discuti-lo com os jovens e publicamente? Eu acho que hoje não se faz nenhum evento para jovens e adolescentes sem que esta dimensão esteja presente. E quando sei, está bem presente. Na organização de tudo. A questão da imagem tem uma dupla função. Eu não vivo para a imagem. Para fazer um teatrinho, não me punha com este trabalho todo. Nem nós. Nenhum de nós. Sim, que as pessoas têm da Igreja Católica, sendo que sim, Portugal, país católico, depende ainda e muito das instituições da Igreja. Sim, mas... Não era a imagem no sentido sim, mas a imagem e dizer que isto cai como um nado em pano limpo. Nós temos noção, como Igreja, que nós somos uma Igreja que cometeu e certamente cometerá erros. Eu não posso garantir que daqui a amanhã não vai haver mais um caso gostaria muito de poder dizer, mas não digo. Não posso dizer. O que posso dizer é que nós temos uma consciência diferente hoje. Por isto, veja que também para nós não foi fácil passar por esse caminho, mas passámos-lo, porque é preciso. É fundamental que a verdade seja verdade, porque isso é aquilo que dá segurança ao nosso agir. E que se saiba que esta Igreja está trabalhando precisamente para procurar debelar estes erros que são calamitosos para tanta gente. Isso não é um mal para a Igreja. O mal é que isso tenha existido
e que possa continuar a existir se nós não lhe damos cobro. E é isso que nós queremos fazer. Com jornadas ou sem jornadas. As jornadas não são só isso. Mas isso tem de estar presente. Essa preocupação tem de estar presente na organização das jornadas. Sr. Dom José, o Sr. Dom José, na declaração que leu, voltou a referir ou a dizer que pedia perdão às vítimas. Aliás, é uma declaração que várias vezes, quer o Sr. Dom José, quer outros bispos aqui presentes, quer em comunicados, quer em declarações a jornalistas, já fizeram. Eu recordo-me que o Papa teve já várias ocasiões em que se encontrou com vítimas, ouviu as suas histórias, inclusive na conferência de há 3 anos, de há 4 anos, e a Igreja tem ritos, linguagens, formas específicas e concretas para pedir perdão. O pedido de perdão, parece-me que nesta situação não pode ser um pedido de perdão retórico, que se faz em comunicados ou em declarações públicas, tem que ser um pedido de perdão que comece por escutar as vítimas, e eu sei que há aqui pelo menos 2 bispos que eu conheça que já ouviram vítimas e as suas histórias, e portanto comece por escutar as vítimas, ouça as suas histórias e depois sim peça perdão, inclusive com expressões litúrgicas, rituais próprias da Igreja. O que eu pergunto é, a este nível, o que é que a Conferência Episcopal pensa fazer? Nós já falámos disso, evidentemente. Estão em vista já várias ideias, mas acho que tem toda a razão. Quer dizer, isto não é simplesmente não pode ser uma questão simplesmente de palavras. A primeira expressão, as palavras têm o seu lugar e significam, se são autênticas, significam uma vontade de. Só o próprio facto de termos instituído esta comissão é na tentativa de fazer jus a esse sofrimento que foi infligido a tanta gente e de uma forma grave e que cortou muito e complicou as suas vidas. E isso tem de estar presente. Agora, a forma de o fazer, temos várias coisas e isso vai ser tratado para que seja uma coisa também em comum da Igreja em Portugal. Nós entendemos isto e quisemos fazer junto num sentido de purificação daquilo que nós somos, e é juntos também que estas manifestações vão ter lugar. Isso está em estudo e vai ficar, está em cima da mesa, é uma das coisas que vamos tratar nestes tempos agora, a seguir a isto, e não quisemos adiantar mais do que estas expressões claras e sinceras de sofrimento. Eu também contatei com várias vítimas aqui e em outros espaços, e sei o que isso significa. São momentos dolorosos, mas também libertadores. E é nesse sentido que eu acho que é importante para nós todos, como sociedade e como Igreja, que passemos por este momento, que não é fácil, mas é sobretudo que seja libertador e que seja justo, minimamente, para estas pessoas, para que possa criar ao seu redor e para o futuro um mundo onde tenham dignidade e que se possam saber que não foram elas as culpadas disto, que não podem viver com essa mácula interna para a vida. Foram outros é que são a censurar por causa disso, e portanto isso havemos de viver juntos e vamos procurar fazê-lo. Muito obrigada pela vossa disponibilidade. Muito obrigada. Tá bem, deixa lá. Liga lá, vai. Acho que é uma resposta que não ficou clara, nomeadamente o que é que vai acontecer aos padres dessa lista, enquanto corre a investigação, que dizem que vão fazer, tendo em conta que os tempos da Igreja são diferentes dos tempos do Ministério Público, também em relação à prescrição e às denúncias reiteradas e à prova. Tudo isso, nós segue os seus protocolos próprios. Pois, normalmente, se isso tem plausibilidade, aliás, isso tem acontecido muito recentemente em casos. E deve ser. Mas desde que haja plausibilidade de que isso possa ter acontecido. Normalmente, e essas coisas são consoante a gravidade, mas cada caso é um caso.
E além disso, quando isso vem a público, e espero que seja mantido aquilo que é, para não também não andarmos à caça de bruxas, de saber para que as pessoas que realmente cometeram crimes sejam punidas pelos crimes que fizeram. Mas isso tem de seguir os seus protocolos próprios de justiça, como é. Essa lista que vai receber já não vai mostrar plausibilidade. A lista que vai receber já não vai mostrar plausibilidade. Pode sim ou não, a própria Comissão o diz. Quer dizer, isto não são uma lista de acusados, isto são listas de depoimentos. Alguns, vejam, uma grande parte deles são de denúncias de pessoas que não se identificam como tal. Não se identificando, não pode haver processo, se não há um acusador identificado, não pode haver processo. Eu não posso, isso tem as suas normas, não é? Muito obrigada. Bom, muito obrigado a todos. Muito obrigado.